boa noite a todos. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós estamos reunidos. Que Deus nos abençoe. Sempre nós lembramos da oportunidade de auxiliarmos, aqueles que a gente conhece que precisam de ajuda. Todos nós somos instrumentos de Deus. A gente agradece muito a presença e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado. Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o assunto de hoje, mundo normal primitivo. Vamos falar de algo que pode parecer complicado, mas é na verdade a nossa própria realidade, a relação entre o mundo em que vivemos e o mundo dos espíritos. Allan Kardec nos mostra como nosso mundo material e o mundo espiritual se conectam e como essa ligação é importante para a nossa vida. Somos mais do que apenas um corpo e que a nossa jornada continua além do que podemos ver. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daqueles que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Olha só, é a nossa realidade, porque nós estamos aqui de passagem. A gente vai ver isso no livro Nosso Lar, do André Luiz, aonde está em plena Segunda Guerra Mundial, desencarnando muitas pessoas, eles estão se preparando para o desencarne em massa que ia acontecer, estão preparados para isso e lá continua existindo. E nós vamos ver as colônias espirituais, aonde nós somos recebidos quando a gente desencarna. Então, mesmo que aqui a parte material ela fica disseminada através de várias coisas que o próprio homem faz, mas prevalece o plano espiritual, o mundo espiritual, porque é a nossa realidade, é o espírito que vai prevalecer. Isso está também na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: morre-se o corpo material, ressuscita-se espiritual. Então é interessante para nós, é a nossa realidade. Por isso que a gente tem que crer realmente que nós somos imortais. E além do fenômeno, Exatamente. você ter nisso uma visão pragmática da situação, como uma coisa natural, que faz parte da nossa vida. A gente não quer, mas não tem jeito, né? É bom saber que a gente é eterno. E a gente precisa aceitar. O Espiritismo dá uma esperança para nós, que mostra a realidade da nossa vida. Então, nós sabemos que, do outro lado, nós vamos continuar. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Nós vamos ver ele falando da parte material e da parte espiritual. Mas nós vamos ver isso também no livro Nosso Lar. Nós vamos ver que há ali uma conexão. Todos os livros do André Luiz, eles trazem para nós a realidade na vida espiritual. Mas há uma relação. Por que nós temos interferências espirituais? Porque espíritos que estão fora da matéria, eles interferem na nossa vida, porque eles precisam da matéria para agir. Como todos nós temos sensibilidades, uns mais, outros menos, nós recebemos essas interferências e, ao mesmo tempo, nós interferimos com ele. Eu lembro muito de um caso, desencarnou uma moça e o pai e a mãe não se conformavam em hipótese alguma. Ficava chamando ela, pedindo para ela. Aí ela veio na nossa reunião mediúnica e falou que a gente deveria ir conversar com o pai dela e com a mãe dela, porque ela estava desesperada do outro lado. Eles pensavam, ela vinha. Olha como que tem a relação, o mundo espiritual com o mundo físico. Ela já estava no mundo espiritual. Encontraram ele, encontraram a mulher. Eles vieram ao centro. Olha que coisa linda que aconteceu. Eles vieram ao centro, a moça conversou com eles. Foi emocionante isso daí. Olha, eu estou lembrando aqui, eu fico emocionado. Ela conversou com eles. Ela pediu perdão a uma série de coisas. Olha só, conexão. Um influencia sobre o outro.
que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das suas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, fizemos questão de colocar essas duas questões aqui para a gente entender o que nós estamos conversando. Então, quantos aborrecimentos os espíritos fazem com que a gente passe? Mas por quê? Porque nós temos afinidade. É aquilo que Jesus fala, semelhante atrai semelhante. Nós caímos no nosso padrão vibratório, uma coisa insignificante, ela toma um montante muito grande. Quando vê, está todo mundo brigando. E o Divaldo fala que quando todo mundo briga e todo mundo fala alto, ninguém tem razão. Não importa como começou a situação ali. E a gente, no trabalho mediúnico ali, no diálogo, a gente tem muito dessa reclamação do espírito a respeito daqueles que eles vivem, porque eu falo assim, mas como é que eu vou embora? Ela vive me chamando. Exatamente. Como é que eu vou sair daqui? Ela quer que eu fique. Eu tenho que ficar porque eu preciso tomar conta dela. Então, é complicada essa relação, né? É obsessão de encarnado para desencarnado. É. Olha só, então, essas interferências que acontecem. E aqui, a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Sexo e Destino do André Luiz. Nós vamos ver um empresário do Rio de Janeiro que dois espíritos dirigiam ele. Ele sempre fazia o que o espírito queria. Então, olha só que coisa impressionante isso daí. E nós que não temos o talento de perceber essas coisas, a gente acaba se deixando levar por essa influência. Por isso que é importante que a gente faça sempre uma reflexão sobre esses pensamentos que nos rodeiam. Eles estão de acordo com a gente? São nossos esses pensamentos? Porque é importante que a gente faça essa reflexão, porque mesmo que assim a gente tenha oportunidade durante o dia de repeli-lo, de consertar determinadas situações que a gente acaba sendo envolvido ou direcionado para fazer certas coisas, comete erros muitas vezes por influência Espiritual. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, que a gente se vigie no nosso dia a dia. É muito importante isso daí. Nós que estamos no espiritismo, a gente tem condição de pensar, de analisar, para a gente não reagir. Nós temos que agir e não reagir. Toda reação, ela gera, às vezes, uma situação que não é legal para nós. Então, aqui fala bastante, ó, os espíritos sérios lastimam os vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, nós estamos dentro da doutrina espírita. Tem muitas pessoas que recebem guia para poder orientar os outros. O que acontece? Muitas vezes, nós tivemos um caso meio grave esse tempo atrás. A pessoa foi num determinado lugar e o guia deu uma orientação para a mulher totalmente inadequada. Poderia suscitar até num crime aquilo ali. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o espírito sério, ele vai nos ajudar. Ele não vai fomentar, por exemplo, trabalho. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes a pessoa se envolve nisso daí. O que acontece? O espírito que está ali, que se diz guia, ele não é. Porque o espírito superior jamais ele vai incitar qualquer discórdia. Ele vai procurar harmonizar. Ele não vai suscitar discórdia. Aí eu lembro muito do Pedro. Jesus saiu para atender as pessoas e deixou o Pedro atendendo o povo. E Jesus falou, você atende eles. Aí o Pedro estava atendendo o povo, chegou uma mulher pedindo alimento. O Pedro falou, eu não vou te dar alimento, você é prostituta, e escorraçou ela. Ela foi embora. Daí um pouco veio outro para conversar com ele pedindo outra coisa. Ele falou, não, você é avarento, você é isso e aquilo. E não atendeu ninguém, escorraçou todo mundo, era tudo pessoa de má fama. Aí Jesus chegou, ele estava quieto, sentado. Jesus falou, então você atendeu? Ele falou, não atendi. Veio aqui o fulano de tal, ele é avarento, coisa e tal. Veio cicrano e falou todos os defeitos das pessoas. Jesus falou, Pedro, de quem é o trigo que nós estamos doando? Ele falou, de fulano de tal. Tudo bem. De quem que é os outros alimentos? É, fulano é que doou. E tudo. Aí ele falou, Pedro, nós não estamos dando nada. Nós só estamos repassando, meu filho. Eu pedi para você atender, não pedi para você recriminar.
Precisa tomar cuidado com a entidade também, porque às vezes o dialogador, ele quer impor para a entidade, ele quer investigar a entidade. Você está assim, você sabe por que você está assim, né? Muitas vezes está tudo errado. Não tem que perguntar, não tem que questionar nada, tem que fazer a parte dele. Então, os espíritos superiores fazem a parte dele. Agora, os inferiores, eles caem uma xícara no chão, quebra. Se for o marido que derrubou, a mulher já fica nervosa. Ele já responde para ela, eu compro outra para você, e dali vai. Quando pensa que não, os dois estão brigando. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha que coisa interessantíssima isso daqui para os médiuns de psicofonia conscientes. Os médiuns que são conscientes. Eles têm sempre dúvida. Será que é meu esse pensamento? Será que é do espírito esse pensamento? Mas o que nós temos que entender é uma coisa. Se nós saímos de casa, e muitas pessoas moram até longe, chegam aqui no centro, nós vamos participar de um trabalho, nós não devemos ter dúvida a respeito disso. Nós sabemos que é o que ele está dizendo aqui. Muitas coisas são deles e muitas coisas são nossas, porque o médium também tem a parte dele. O Chico Xavier falava que ele colocava coisas dele, mas a gente sabe que ele falava isso pela humildade, porque o Chico Xavier, o espírito passava 100% aquilo que ele queria passar, porque ele saía do corpo e o espírito que acoplava ali, né? E que dava as informações. Por isso nós temos muitos livros. Quantos livros importantes do Chico Xavier que foi escrito há muitos anos atrás e que estão atualíssimos hoje. Acontece isso daqui com os médiuns de psicofonia. E acontece isso conosco também. Muitas coisas nos são sugeridas e a gente, por falta de vigilância, e aí nós temos que usar aquilo que Jesus falou, orar e vigiar. A gente às vezes não ora e às vezes não vigia. Então acontecem essas interferências. E aí a gente pode colocar a depressão da nossa vida, e é claro que a medicação é importante, porém, quando a gente passa a entender essa questão do pensamento, de como a gente está agindo, de como a gente está transformando aquela situação no nosso dia, e lutar por nós também, porque nós vimos pessoas que frequentavam o centro e que conseguiram vencer Sim. a depressão, aprendendo um pouco mais sobre si mesmo e conseguiram ultrapassar essa barreira, né? É claro que sofrem ainda, mas de uma maneira mais tênue, né? Sim. Então, olha só. Mas o remédio, ele é importantíssimo. O doutor Andir, ele fala que o remédio é o paliativo para que a pessoa se equilibre para procurar a parte espiritual. E hoje, os médicos hoje mandam. Eles falam, procura a parte espiritual, você tem alguma religião? Porque às vezes o médico não quer falar da doutrina dele. O Dr. Nubur Facuri, que era reitor lá da Unicamp, ele escreveu um livro, Muito Além dos Neurônios. Eu conversei muito com o Dr. Facuri. Então, hoje a medicina está junto ali, mas precisa do medicamento. Por que a medicina está na Terra? É Deus na nossa vida. Né? E o Emmanuel diz o seguinte, se Deus não quisesse que a medicina estivesse na Terra, ele não teria deixado a descoberta da anestesia, para a gente não sofrer. E aí eu ganhei um livro que eu achei muito interessante, O Século do Cirurgião, conta a história da anestesia. Então olha só para você ver, tem coisa que é Deus na nossa vida. Nós precisamos da medicina, nós precisamos de Jesus. E aí nós vamos ver no livro do André Luiz, dos domínios da mediunidade. Vai passando um médico no carro e tem um espírito superior junto com ele. E aí o André Luiz fala, mas ele é espírita? O mentor fala, não, ele não é espírita, mas a medicina é uma missão. Todo médico ele tem um instrutor espiritual de alto gabarito. Só depende dele se conectar ou não. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais,
Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Olha, e a gente vê isso aí. A gente vai ver isso no livro Voltei do irmão Jacó. Ele era doutrinador. Esse homem ajudou muito o Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. E ele escreveu esse livro, mudou o nome porque o Chico Xavier teve problema com o Humberto de Campos. Como ele era doutrinador, ele sempre conversava com duas entidades lá no centro. Ele desencarna e ele achava que ele tinha condição de ver o velório dele, de assistir o velório. Quando ele chega no velório, estão os dois espíritos conversando. Só que os espíritos não via ele, porque ele estava num grau superior. O espírito falou: você viu quem veio para o nosso lado hoje? O outro fala: quem? Fala: fulano de tal, aquele que dava conselho para nós. Vamos ver se ele é tudo aquilo mesmo. Aí ele não aguentou ficar no velório, porque só tinha duas pessoas orando para ele no velório. O resto estava contando piada, fazendo uma opção de coisa. Ele pegou e caiu fora. Olha para vocês verem cada coisa que acontece, né? E até depois de morto, né? Depois de morto. E na questão 186 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta interessante. Ele fala: nos mundos superiores, o espírito deixará de ocupar a matéria? A resposta é sim. Ficará só com o perispírito. E ele é tão sutil, ele é tão tênue, que ele praticamente desaparece. Então tem um livro que chama A Segunda Morte. Vai contar mais ou menos isso daí para nós. Mas nós vamos ver isso no livro do André Luiz também. Não somos seres isolados. O mundo material é como uma escola, e o mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. A vida é um aprendizado constante, onde usamos o corpo para evoluir, e a cada passo, estamos construindo nosso futuro espiritual. Que essa compreensão nos ajude a viver com mais propósito, amor e a certeza de que a vida é um ciclo de progresso contínuo. Que fechamento maravilhoso para nós aí. Lição, né? Olha, é interessante mesmo. O mundo material é realmente uma escola. A gente vai aprendendo. Quantas coisas que depois de uma certa idade a gente fala: se eu soubesse, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu faria diferente. Mas é uma escola. Mas aí é o seguinte, como nós precisamos viver, nós precisamos aprender. Aí eu lembro muito que Jesus, vem alguém conversar com Jesus e fala: fulano de tal fez isso de errado. Jesus fala: ele viverá. Ó, fulano e cicrano fez tal coisa. Jesus fala: eles viverão. Quer dizer, a gente está numa escola aqui, nós vamos continuar vivendo, nós vamos retornar para cá, depende da nossa trajetória, dos nossos atos, vai gerar consequências na nossa encarnação futura. E a gente pode melhorar nessa vida mesmo. Nessa vida mesmo a gente pode melhorar a nossa vida. Quantas pessoas que às vezes ele está num caminho errado, ele acorda para a vida. Ele muda totalmente a trajetória dele. Eu tive muitas experiências disso daí. Pessoas que entenderam o sentido da vida e mudaram a trajetória e passaram a viver de uma maneira diferente. E é isso que Deus quer de nós. Não é rótulo religioso, é o íntimo. Nós tivemos uma informação interessante aqui na terça-feira, porque na pergunta do Livro dos Médiuns está escrito o seguinte: se o fluido cósmico universal emana de Deus? A resposta é taxativa: não. E aí não ficou bem explicado, nós não conseguimos explicar. Quando foi nessa terça-feira agora, veio uma entidade que eu acho que é um dos mentores da reunião de terça-feira, ele disse o seguinte: se o fluido cósmico universal emanasse de Deus, Deus seria matéria. Porque o fluido cósmico universal é matéria. Mas existe uma emanação de Deus que nos envolve a todos, que envolve o universo, as galáxias, os planetas e o ser menor que existe na Terra, que é o amor. E nós estamos descobrindo o amor. Esse amor de Jesus que nos envolve agora. Cada um faz seu pedido mental. Assunto da próxima semana: forma e ubiquidade dos espíritos. Só agradecer a todos pela presença, por tudo. A obra inteira de Allan Kardec traz informações a respeito do assunto de hoje. E aí tem um livro da Ivone Pereira também muito interessante, Recordações da Mediunidade. O Homem Novo, é um livro interessante também. Então é um mundo espiritual. Nós vamos ver a colônia transitória de Fabiano,
uma colônia espiritual que eles mudam ela de lugar, por isso que chama colônia transitória de Fabiano. Eles mudam por quê? Porque existe um fluido tão negativo que eles precisam mudar a colônia de lugar para poder queimar esses miasmas espirituais, vibração da Terra. Olha como que a Terra ainda está longe ainda, mas ela vai chegar num plano superior. Por isso que Jesus fala, os mansos e os humildes herdarão a Terra. Então nós vamos chegar lá. Nós estamos com Deus e com Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, a gente possa ter muita saúde, muita paz. Estamos aqui a semana que vem. E aí só lembrar uma coisa que o Raul Teixeira fala. Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então eu agradeço vocês de aguentar eu falando aqui. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe. Sugestões de leitura, obras citadas nesta palestra. A Segunda Morte. André Luiz e Altino Chico Xavier. A Bíblia. Contos e Apólogos. Irmão X Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos. André Luiz Chico Xavier. Muito além dos neurônios. Nubor Fakuri. Nos domínios da mediunidade. André Luiz Chico Xavier. Nosso Lar. André Luiz Chico Xavier. O Homem Novo. Herculano Pires. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Século dos Cirurgiões. Yugen Tuarvai. Recordações da Mediunidade. Ivone Pereira. Sexo e Destino. André Luiz Chico Xavier e Valdo Vieira. Voltei, irmão Jacó. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Emanuel.